estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho muita honra, muito feliz, porque é um marco aqui no programa. Por tudo que a gente vai conversar aqui, vocês vão entender por que eu estou falando isso. De ter aqui ao meu lado para ser entrevistado e partilhar um pouquinho de tudo que ele fez de importante na vida, para impactar a vida das pessoas, essa é a grande importância, que é o desembargador, doutor, professor Vladimir Passos de Freitas, que eu passo imediatamente a palavra porque ele tem muito a partilhar com a gente. E, na medida do possível, porque ele não mora aqui em Santos, né? Ele está de férias aqui e está concedendo essa entrevista para a gente. Na medida do possível, ele vai voltar sim outras vezes, porque ele tem muito a partilhar, inclusive escreveu vários livros, e livros assim que não combinam muito com a imagem que a gente tem daquele desembargador formal. Como é que é isso? Vladimir Passos de Freitas, boa tarde, um prazer enorme te receber aqui. Boa tarde, Rosilda, é uma grande alegria estar aqui, um prazer, o seu programa é um prazer, é um programa ótimo que incentiva a juventude, a leitura, ao estudo, e nós precisamos muito disso, né? Bem, eu sou aqui de Santos, estudei Direito aqui em Santos, advoguei um pouco aqui e gostava muito, mas fiz um concurso para delegado da Polícia Federal, o primeiro concurso, em 69, já tem um tempinho, né? E fui para Brasília, mas eu era muito jovem e achei que não era bem o que eu estava vocacionado. Dali passei para promotor, mas não entrei no primeiro. Fiz no Paraná, entrei, depois fiz em São Paulo, entrei, e depois de 10 anos eu passei para juiz federal, e por isso fui morar em Curitiba, e daí fiz a carreira na magistratura federal. Fui ao tribunal, onde foi tudo, e paralelamente fui sendo outras coisas, aí por uma questão pessoal de inquietação mesmo, né? Presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, presidente de Escola da Magistratura, assessor da ministra Eliana Calmon no Conselho Nacional de Justiça, e aí foi sendo assim, toda essa desenvolvendo de professor, né? Porque na hora que eu vi que talvez fosse a hora de aposentar, eu já tinha feito mestrado e doutorado, porque estudar nunca é demais, sempre tem que estudar. E aí eu direcionei para ser professor da PUC Paraná no mestrado e doutorado, onde estou até hoje, completo 20 anos agora, dia 2 de agosto. Então foi uma trajetória de muita realização, muita felicidade, e sem jamais perder o gosto pela vida, o bom humor, o tratar bem as pessoas, as lições que meu pai me ensinou e minha mãe, né? Mas você tem aí, porque a gente aprende, né, que o direito, ele é a linguagem da elite, né? Sempre foi, né? Aqui no Brasil, por exemplo, logo no início, quando o Brasil foi descoberto, logo se destacaram duas profissões que eram as profissões que mandavam no país, que eram os advogados e os médicos, né? O poder passava pela mão dessas duas profissões. E talvez por isso tenha se desenvolvido essa linguagem hermética do direito, essa liturgia, né? As pessoas assim, sempre de terno e gravata, né? A gente vê na faculdade, o aluno entra no primeiro dia de chinelo, principalmente aqui em Santos, bermuda, camiseta. Aí quando chega no 5º ano, eles já são desembargadores, terno, gravata, enfim. E eu percebo que você foge bastante desse estereótipo que a gente vê. Pergunto assim, até para a gente partilhar com os jovens, porque eles ficam muito angustiados. Será que eu escolhi a faculdade certa? Ai, meu Deus, eu vejo isso muito nas redes sociais, essa angústia deles, né? Eu sempre falo, essa apenas foi a primeira, né? Eu mesma, eu queria fazer medicina, queria fazer psiquiatria, sempre fui apaixonada. E depois aí casei muito cedo, já tinha filho, eu falei, como fazer medicina, período integral com um monte de filho? Não dá. Queria fazer psicologia, não tinha em Santos. Aí eu fui fazer letras, eu falei, caramba, letras. Letras foi uma faculdade que
me deu os 2 empregos, aliás, os três únicos empregos que eu tive na minha vida foi por causa de letras, por causa de português. 2 concursos em que eu gabaritei e português tinha peso 2. Depois fui dar aula fui convidada para dar aula com uma amiga que fez letras comigo e queria que eu desse português. Aí eu entrei com direito para criança. E quando eu fui fazer direito, é um instrumental maravilhoso você dominar a língua portuguesa, que é coisa rara hoje. Então, é possível a gente ter várias vidas? Você disse que sim. Me fala um pouco dessas outras vidas, além do ser desembargador. Antes eu falarei um pouco da linguagem. A linguagem não deve ser hermética, ser rebuscada, gongórica. A linguagem tem que ser simples. E isso eu aprendi com o advogado que eu trabalhei aqui em Santos, que era um sábio, né? Que era o Dr. Ariosto Guimarães, de quem eu fui amigo até a morte, com 96 anos. E ele me explicava como uma inicial tem que ser curta, objetiva, para o juiz entender e decidir. E doutrina era fora daí. Escreve lá fora um livro, isso é outra coisa. Então, essa é a linguagem que eu gosto, procurei me aprimorar e com o tempo cada vez mais. Depois, como promotor, tinha que reduzir a denúncia a 1 página, fazer todo aquele inquérito, reduzir a 1 parágrafo o fato criminoso. E aí fui desenvolvendo. Então a linguagem simples, eu acho assim essencial, e se que a pessoa quiser ser um bom advogado, tem que se escrever assim. Quanto a outras vidas, sim, sempre outra vida paralela. Ou seja, jamais eu fui um promotor ou juiz federal ou desembargador federal que só faz aquilo, sempre ao lado alguma coisa. O esporte me acompanhou a vida toda, comecei com 9 anos aqui no Internacional de Regatas e nado até hoje, compito em campeonato de Master até hoje. Hoje de manhã eu treinei de manhã. Eu vi uma medalha de ouro lá. Depois de muito tempo sem nadar, pódio. Então, e além disso, é preciso também ter outros interesses culturais. Um bacharel em Direito tem que entender de teatro. Entender que eu digo não é ser um especialista, de forma alguma, mas tem que conhecer, frequentar teatro. Em Santos tem uma atividade ótima, Teatro Municipal, Sesc, música, cinema, que isso também o doutor Ariosto me repetia. Tem que ter a visão do conjunto, a visão do todo. Senão fica uma ave de voo curto. Essa era a expressão que ele usava. Muito bom. E o surf, como é que é isso? Eu falo porque você tem um livro que a capa é muito criativa. Fala para o nosso telespectador como é que é essa capa do livro que você lançou lá, que eu fui lá no restaurante São Paulo, que eu olhei aquela capa e falei, nossa, não é a capa maravilhosa, que é o resumo do que você está falando aí. Na verdade, a capa foi muito bem elaborada pelo meu genro, por sinal, e tem uma toga de magistrado e tem o pé de pato, isso, óculos de nadador e tal. Mas não exatamente o surf, porque quando o surf chegou em Santos, e eu me lembro disso perfeitamente, conheci os primeiros surfistas da cidade, eu já estava saindo do mundo ali da praia para entrar no mundo do trabalho, do direito. Já era estagiário no fórum aqui, na 2ª Vara Criminal, de paletó e gravata, todo dia dali, morria de medo do juiz, quando ele passava, levantava, esse era o sistema, né? E eu não cheguei a ser um surfista, mas sim, natação sim, remo também. Uma ocasião demos a volta na Ilha de Santos remando, 5 baleeiras de remando, foi fantástico. Uma passagem maravilhosa. É isso mesmo. Infelizmente, acho que hoje nem tanto. Os jovens se veem cerceados dentro de padrões. Eles falam muito em caixinha. Eu não gosto de repetir esses lugares comuns, mas as pessoas, então, não saem da caixa, não saem da caixinha. E o que quer dizer isso? Exatamente
a padronização, porque as pessoas são preguiçosas e uma pessoa muito criativa, que tenha muitas vidas e que faça muitas coisas, dão muito trabalho. Porque ninguém consegue entender como é que uma pessoa pode ser nadador, ganha medalha de ouro e é juiz também, desembargador. Pô, não combina. E os jovens ficam temerosos por isso, porque eles têm muita vida, muitos querem fazer muitas coisas, e aí na hora de escolher a faculdade, né? Que faculdade escolheu? Educação física? Direito? Mas se eliminam? É claro que não. E a gente tem que trazer isso para eles, que a gente pode ser tudo que a gente quiser. Isso. E também eles... Não precisa ficar na caixinha, né? Pode ter várias atividades porque elas enriquecerão, terão maior conhecimento do mundo. Agora, quando chegar o momento da escolha profissional, aí sim tem que ter um foco, né? Aí não pode dispersar em 10 profissões. Não. Então, quando eu resolvi fazer concurso, 8 horas de estudo por dia para promotor. Meus amigos passavam na casa da minha mãe para me levar para farra, né, de jipe. Delícia. Eu me escondia num apartamento lá de uma amiga da minha mãe e ela dizia que eu não estava e eu estava estudando. E assim foi. E aí tem um momento que tem que ser esse momento do sacrifício. Foco. Se não houver, não há glória sem sacrifício também. É muito mais suor do que competência, QI, etc. Exatamente, porque às vezes o QI é muito alto, a pessoa acha que é muito inteligente, não precisa estudar tanto e aí é que ela cai, né? E foco também porque você querer alguma coisa e não desistir até conseguir. Isso. Sempre. Perdeu, chora a noite toda. No dia seguinte acorda e dá risada. E a vida continua. Virou a página. Virou a página. É o que hoje chamam de resiliência, né? Agora, o esporte ensina muito isso, né? Uma travessia tem o foco, eu tenho que chegar lá. Pum, 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 pum. E além disso, assim como juiz ou desembargador, sempre tive uma turma fora do fórum. Uma turma que hoje chamam de confraria, né? É a turma de comer. Eu morei no Rio Grande do Sul. Turma de sauna e churrasco, e aí caso, gozado, dá risada, blá, 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 blá. Em Curitiba tem a mesma coisa, sempre uma turma fora do fórum, para não ficar naquela coisa quadradinha da conversa de todo dia. Estamos ganhando mal, precisamos ganhar mais. Não, e outra coisa também, quando você frequenta vários grupos, você fica muito mais sábio, sai da sua caixinha, né? E aquela tendência de você repetir a conversa que você escuta, porque há outras necessidades em outros grupos. No próximo bloco, que a gente já vai fazer um intervalo, você vai falar aí como é que nasceu a história de você escrever esse marco. Ele escreveu um livro que é Marco, não sei se todo mundo tem a consciência disso, porque a gente até já conversou sobre isso, que é a história da Faculdade de Direito da Unisantos, que na época não começou como Unisantos, era Faculdade de Direito, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a Faculdade de Direito lá na Casa Amarela, que marcou gerações e gerações de santistas, porque era a única faculdade de direito que existia aqui e na Baixada Santista. E muitas vezes as pessoas vinham de outros lugares para fazer o direito aqui, e ele vai contar no segundo bloco. Você não saia daí, voltamos já já.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. E agora, como é que é essa história da Faculdade de Direito da Unisantos? Bom, eu sempre gostei de preservar a história. E isso faço, por exemplo, vou dar só um exemplo. Como presidente do tribunal, contratei um professor de história para dar assistência ao juiz de todas as subseções judiciárias, que seria uma comarca, né? Para quem quisesse criar uma sala da história da subseção, tivesse o apoio intelectural dele. Isso é exemplo. Eu escrevi um livro sobre a história da Justiça Federal, eu adoro. E isso aqui, esse livro aqui, eu li um livro comprado num sebo de 1912 sobre a história da USP. Olha que beleza. Aí eu falei, olha aí, é isso aí que eu vou fazer. Eu vou fazer da minha faculdade. Eu já fiz tanta coisa por outras cidades, vou fazer alguma coisa pela minha cidade, que eu não tinha feito. Eu me formei, fui embora. E aí comecei, já veio a Covid e foi perfeito, porque aí ficava em casa e telefonando, e-mail, mensagem, E foi uma delícia, porque eu ia reencontrando pessoas que eu não lembrava sequer que existiam, com quem eu convivi, gostava, mas o meu mundo foi outro, né? E então foi uma gostosura, aquela lembrança, alguns agora se tornaram amigos, né? Saiu juntos, voltou. Foi um revival, uma coisa muito boa. A ideia então foi essa, baseada num livro de 1912. Eu espero que algum dia, em 2050 ou 70, alguém faça um livro baseado nesse. Não, isso aí que você está falando é genial. E isso que aconteceu com você, eu acho que deve ter acontecido com todos os personagens vivos do seu livro. Porque comigo aconteceu, né? Porque você fez o livro muito bem feito, inclusive você pôs um trabalho assim histórico maravilhoso. Cada turma, a lista das pessoas, né? E eu tive o prazer de ir lá no segundo lançamento, eu fui no primeiro e no segundo, né? E encontrar, que aquilo foi um presente para mim, encontrar o professor Walter Teodósio, que tinha sido meu professor, foi professor do meu marido na Faculdade de Economia na década de 70, foi meu professor na turma de 2000, e ele lembrava de tudo, tudo. Ele ainda virou para mim, porque ele disse que sempre queria encontrar os trabalhos, guardava o trabalho dos alunos. E ele falou para mim, Rosilma Roldan, ainda falou assim, ele falou, mexeu comigo, né? Eu estive com o seu trabalho nas mãos essa semana. Olha, fantástico. O seu livro é um milagre e causou milagres. Que bom. O encontro, né, das gerações, você reencontrando seus amigos, e cada turma reencontrando seus amigos. Olha, vou dizer, viu, emocionante. É um livro, assim, muito importante. Que, aliás, meu amigo Edson Carvalho, que ficou na fila do primeiro lançamento e acabaram os livros, muito merecidamente, e ele foi na segunda vez para pegar o livro dele. E ele falou isso é um marco na história da cidade, um marco na história de cada pessoa da cidade. Então, um presentão que você deu aí para a cidade e para as pessoas todas. Que bom. E, claro, não teve nenhum intuito de lucro. O livro foi vendido a R$50. Eu e meu irmão, que é o coautor também, sim, Gilberto. Um abraço, professor Gilberto de Passos Freitas. O programa está aberto, vamos marcar uma entrevista com ele também. Então, o livro foi vendido a preço de custo, R$50. Nós nunca pensamos em ganhar R$1 com isso. Na verdade,
nós recebemos muito da vida. Nós dois somos desembargadores, ele aqui no estado foi, e professores, ele é professor na Unisantos e eu na PUC Paraná. Então, isso na verdade é uma devolução do muito que recebemos. Nenhum interesse de lucro. Se fosse ter interesse, seria vendido por 3 vezes mais. Então, no lançamento, até ali, nós compramos, bancamos com o nosso dinheiro pelo preço de custo e vendíamos aqui. Por isso que deu essa confusão. Nós não sabíamos se teria 1.000 pessoas ou 50. É muito difícil ter a conta certa, 400 ou 600. Se comprasse demais, ficaria com 150 livros em casa. Isso daí é um desastre. Então, o livro... Mas no fim deu tudo certo, foi maravilhoso. Agora, a livraria Martins Fontes vai vender, e também já está na Amazon, e agora não tem mais nada a ver com isso, é o preço da editora, Sim. É mais caro e tudo. Mas eu queria que fosse barato para pessoas que não tiveram grande sucesso profissional poder comprar. Tá certo. E mais, né? Eu me lembro que eu fui no primeiro lançamento e eu já cheguei logo, não tinha nem aberto, porque eu já sabia, porque eu já tinha ido no lançamento lá no restaurante São Paulo do seu livro Magistratura e Surf, natação, e vi que as pessoas, eu mesma, fiquei 3 horas e tinha lá, como a gente falou, do José Volpe, amigo do meu pai, meu amigo, uma graça de pessoa, mais de 90 anos de idade, atleta, em pé, esperando a sua vez de receber o livro autografado. Eu também fiquei ali, com muito prazer, reencontrando amigos. Santos inteira foi na Pinacoteca. E teve que voltar no restaurante de São Paulo porque ficou sem livro. Então isso aí é uma maravilha. Uma terra que ninguém lê, todo mundo atrás do livro, quer dizer, ali está um pouquinho da vida de cada um daquelas turmas todas. E encontrar o professor Walter Teodósio, que veio da primeira turma, que entrou para o vestibular em primeiro lugar. Fantástico. Olha... Agora, em agosto, eu retorno para casa, em Curitiba, onde nós moramos, e vou mandar para umas 50 bibliotecas das melhores faculdades de Direito do país. Isso, em termos de divulgação dessa faculdade, nós não sabemos nem avaliar, é muita coisa. Porque lá na Universidade Federal de Roraima, alguém vai pegar o livro, mas que legal, que interessante e tal, e talvez até fazer um livro lá baseado nesse. E você construiu o livro com esse intuito, porque em cada turma você tem lá o destaque, tem a história. Na minha turma, especialmente, tem a história do Rafael Mariano, que estudou comigo. Se ele assistir esse programa, que o meu programa depois vai para o YouTube, e assistir nos lugares mais recônditos do mundo, e se ele assistir, história magnífica, que ele vai com o diploma da Unisantos, e vai para os Estados Unidos querer exercer a faculdade de Direito. Não, aqui você vai ter que fazer a faculdade outra vez. E ele não desistiu. Ele, com o diploma da Unisantos, ele passou por não sei quantas bancas, não sei quantos doutores e conseguiu. Então, são histórias assim que pontuam esse livro maravilhoso. Eu queria agora, nós temos 2 minutos aí, 40 segundos para terminar o programa, que você desse um recado para os jovens que estão aí acompanhando esse nosso programa. Bom, eu dou sim, com muito prazer. Primeiro, não crê que as pessoas que ocuparam alguma coisa fantástica, elas são excepcionais. Não, nem eu sou excepcional, nem meu irmão é. Nós somos pessoas que lutam, que pegam um desafio e enfrentam, né? Então, isso quer dizer, todo mundo pode conseguir. Segundo, que nessa caminhada não caio nas tentações da vida, porque um promotor, um advogado, um delegado, um juiz, todos têm muita oportunidade de fazer a coisa errada. É muito fácil e na maioria das vezes não é perceptível, não dá para apanhar, não é como outras profissões. Essas tentações não valem a pena e tem que ser afastada na primeira oportunidade e nunca aceitar. Porque se a pessoa desviar do caminho, ela vai desviar outras vezes e isso não vai lhe dar felicidade. A Universidade de Harvard tem uma pesquisa de mais de 93 anos com pessoas que estudaram lá
E os mais velhos, quando são entrevistados, e os mais felizes, não são os que ficaram milionários, são os que levaram uma vida fazendo o que gostam, mantiveram boas relações de família e boas relações com amigos, e consciência tranquila pelo que fizeram. Então, a tentação existe, mas tem que ser evitada. Fugir da tentação e levar a vida com coerência. Começo por aqui e vou terminar por aqui. Não muda. Vai no caminho. Pode sofrer crítica, não é? Ah, mas que bobão. Não. Tem que manter a personalidade e ir em frente. Obrigada por esse conselho maravilhoso. Concordo, assino embaixo, tá? Porque as pessoas se vendem por dinheiro e o dinheiro vai embora e a honra vai junto. E o poder ele exerce um fascínio muito grande, porque quando você tem o poder, as pessoas dobram os joelhos perante você. E você acredita que é Deus. E o castigo vem. Aliás, outro dia eu li um dito muito legal. Não é castigo nem prêmio, é só consequência. Obrigada. Volte sempre que tiver alguma coisa bacana que você imagine fazer ou que esteja fazendo, porque esses nossos jovens aqui, esse programa é para isso, é para mostrar para eles que existe esperança e que a maioria das pessoas são honestas, elas são dedicadas, só que os outros fazem mais barulho, só isso. Isso. Volte sempre e eu vou convidar também o professor querido, doutor Gilberto, que é o outro coautor desse livro, para também vir aqui dar um abraço aqui e um recado bacana para os nossos jovens. Eu que agradeço, muito obrigado, foi uma excelente oportunidade. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que às 17 horas passa também na TV Com Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros. E às 16 horas do mesmo sábado, já estará no YouTube para você conferir também no nosso canal Jovens Pensadores Rosilma Roldan. E o outro nosso canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde nós debatemos as notícias que estão por aí à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.